Oi, pessoal. A gente vem falando muito em desilusões, dissoluções e decepções aqui no canal, porque esta questão astrológica será predominante durante todo este ano e vai mexer muito com a humanidade. Quando teremos Saturno se aproximando de Netuno no signo de Peixes e se preparando para adentrar em Áries, o que ocorrerá apenas no início do próximo ano de 2026. Então, teremos o encontro desses dois gigantes, entre o planeta frio, realístico e objetivo que é Saturno, com o sonhador e escapista Netuno. Isso no ambiente místico idealista de Peixes, acontecendo gradativamente durante todo 2025 e nos levando a questionar a veracidade dos nossos sonhos e dos ideais que nos guiam. É interessante a gente perceber que tanto na política quanto nas religiões, ou até mesmo nos diversos grupos espirituais, temos a impressão de que o comportamento das pessoas é sempre o mesmo. Então, tanto faz qual seja o setor ao qual estamos nos referindo, porque parece que estamos falando da mesma coisa, e então não há para onde fugir. Estamos assistindo a uma disputa acirrada pela manutenção do poder, onde aqueles que o detêm estão sendo demasiado impositivos e autoritários para conseguirem aquilo que querem. E, por outro lado, não se abrem para o novo, não se abrem para os novos valores, para aquilo que seria uma nova era ou ciclo para a humanidade, porque preferem a segurança do controle baseado no passado, baseado naquilo que conhecemos e que sempre deu certo no decorrer dos tempos. Os velhos modelos de intimidação. Estão falando em Aquário, prometendo novo, mas agindo como peixes e entregando o mesmo velho passado já desgastado. Estou aqui passando da curva da metade da década dos 60 e o supostamente revolucionário que vejo não passa de uma reedição da juventude transviada rock and roll misturada com a rebeldia dos grêmios universitários dos anos 70, enaltecendo a Revolução Cubana. Onde está o novo? E por outro lado, temos aqueles que defendem o conservadorismo que lhe deu certa segurança na infância e juventude, mas que agora é vista de um modo idealizado. Mesmo que isso tenha sido instituído de modo impositivo e autoritário, ou seja, sem respeito à individualidade de cada um. Estou querendo ser surpreendido e isso não acontece, porque só entregam o velho, prometendo o novo. Muitos não imaginam o quanto isso é angustiante. Ocorre que, como já vimos, a estrutura de poder deve mudar drasticamente na era de Aquários, deixando da verticalidade que conhecemos, onde a galinha que está no puleiro de cima faz cocô naquela que está no puleiro de baixo, passando para uma estrutura horizontal, onde cada um terá que arcar com as suas próprias cacas, com as consequências das suas ações. O que significa sair da infantilidade. Só que aqueles que detêm o poder, seja lá onde for, seja ele político, corporativo ou religioso, ou dentro de alguma instituição qualquer, agem como animais, que apesar de já haverem roído toda a carne, não querem largar o osso. Então fica essa atmosfera embolorada de coisa velha que não faz mais sentido a nos desanimar. É como se os homens tivessem virado as costas para um ideal maior, que visava o bem e progresso de muitos, e agora o tivessem convertido numa espécie de empresa com a finalidade de obter lucro e poder para poucos. E esse ideal pode ser tanto filosófico, quanto político, quanto espiritual ou humanitário. Parece que tudo virou mercadoria a ser vendida e anunciada fartamente com rótulo de autoconhecimento, a nos prometer que nos transformará em vencedores perante os valores desgastados de um ciclo apodrecido e gasto. E que valor tem tudo isso? E então, nelas, o autoconhecimento implica apenas em dizer que você faz parte de alguma hierarquia superior, destinada a guiar a humanidade, que você é um Asura, um Makara, um Bantijaú ou um anjo decaído, um ser especialíssimo, desde que apenas faça parte das suas fileiras, sem que haja necessidade de algum tipo de trabalho interior, que tais instituições também não apontam. Afinal, você praticamente já nasceu pronto, por isso faz parte daquele grupo. E deste modo, o autoconhecimento se resume em você reconhecer que é o próprio Deus. Existe algo mais egóico que isso?
Os grupos espirituais deixaram de ser os faróis apontando para o novo impessoal e trouxeram o velho egóico para dentro de si com suas regras intimidadoras e autoritárias do cala-boca se não te expulso, do se você não pensar como eu quero que você pense, isso é sinal de que você não tem consciência. E então, aqueles núcleos que deveriam funcionar como usinas geradoras do livre e novo pensamento se converteram em empresas ou num comércio baseado no fanatismo e opressão. Acredito que os mestres venham para que cresçamos e não para que continuemos infantis e dependentes deles. Dentro desse quadro, a impressão que se tem é de que as pessoas ainda querem segurar o passado e relutam perante o novo, o que é normal por um lado, já que todas as vezes que nos encontramos inseguros perante o futuro, temos a tendência de nos refugiarmos num passado idealizado, como um modo de nos protegermos. E assim temos tanto as falas dos políticos a nos prometer a volta de algo que supostamente foi bom, o amor, a segurança, a estabilidade financeira, ou seja lá o que for, até os místicos prometendo a volta da Idade de Ouro. Só que essa nossa tentativa de refúgio no passado, de tanto repetir, acabou virando uma rotina virginiana na qual estamos todos presos e que precisa ser dissolvida para que possamos finalmente ver um novo. Por outro lado, em relação à espiritualidade, aos mestres e avatares, as pessoas ficam imaginando que vai aparecer alguém a ficar nos falando palavras lindas que a gente nem entende, mas mesmo assim acha lindo. Então basta a gente ficar sentado ao redor dele, suspirando e ouvindo tais palavras, respirando o mesmo ar que ele respira, e nessa atmosfera pisciana, sem que haja trabalho interior algum, estaremos todos salvos. Puro romantismo. Ninguém salvará ninguém, pois esse trabalho individual cabe apenas a cada um de nós e passará a ser coletivo na medida que cada um de nós for mudando e evoluindo. As próximas 3 semanas que virão nos reservam momentos astrológicos bastante importantes e talvez por conta disso teremos grandes emoções, surpresas e reviravoltas. Digo isso porque a astrologia não é específica nesse sentido, conforme já falamos em vídeos anteriores, e então podemos até antever os sentimentos e sensações que tal movimentação provocará, mas não podemos prever os fatos. E assim, nesse sentido, todo tipo de previsão não passa de especulação. Nesse dia 14 de março, ocorrerá um eclipse lunar total, o primeiro deste ano de 2025, que vai mexer muito com as nossas inseguranças, já que a Lua rege as massas. E esse eclipse vai ter mais força ou maior influência, sobretudo no continente americano, onde poderá ser visto em sua totalidade, o que corresponde a essa área vermelha do mapa que estamos vendo. Ou seja, essas questões bastante tumultuadas que estamos atravessando em nosso continente tendem a se agitar ainda mais, quando tudo aquilo que é previsível e rotineiro, por algum motivo, poderá ser levado ao questionamento. Digo inseguranças porque a Lua de Virgem busca segurança emocional na organização, na rotina e no planejamento, em tudo aquilo que é programado e meticulosamente planejado. Porém, as energias planetárias nos levam a ver nosso castelo de cartas desmoronar e constatarmos que não temos o controle das situações. E por se tratar de um eclipse de fechamento de ciclo, então seremos obrigados a aceitar que aquilo que é nem sempre é aquilo que queremos ou nos dedicamos para tal. Logo depois, no dia 20, teremos a entrada do equinócio de outono, ou o ano novo astrológico, que vai demarcar a revolução solar planetária. E depois, no dia 29 deste mesmo mês, teremos um novo eclipse, desta vez solar, potencializando mais ainda o ano novo que se inicia, o que vai fazer com que neste espaço das próximas 3 semanas hajam influências astrológicas bastante intensas e duradouras a nos aguardar. Ou seja, teremos um ano novo astrológico sob a influência desses 2 eventos. Um eclipse lunar antes, demarcando um fechamento de ciclo, e outro solar depois, apontando novos rumos, o que será tema do nosso próximo vídeo. Um eclipse lunar sempre vai acontecer numa lua cheia, a alma. Por isso a gente diz que ela exerce profundas influências nas emoções das pessoas.
E a lua cheia ocorre quando este astro está fazendo oposição ao Sol, espírito. Caso contrário, não haveríamos. Ou seja, vai fazer com que questões relacionadas às nossas almas e que se opõem às questões espirituais se manifestem para que tomemos consciência destas. Lembrando que a sombra que vemos projetada e que ofusca a Lua no eclipse lunar é a sombra da Terra, ou materialidade realística, que se manifesta a interferir nas nossas emoções. Sendo assim, como estamos no signo de Peixes, o que significa Sol em Peixes, a Lua está transitando pelo signo de Virgem, seu oposto, conforme já dissemos, e como Peixe significa a empatia, os sonhos e ideais de um mundo melhor, mas também pode significar as ilusões, vícios e fugas da realidade, como falamos em vídeo anterior. Por outro lado, Virgem vai nos falar a respeito da organização e da racionalidade objetiva, da necessidade das coisas previsíveis, rotineiras e exatas. Ou seja, esse eclipse vai tocar exatamente nesses dois opostos tão contraditórios, falando de mente racional e objetividade por um lado, e sonhos, devaneios e ideais aparentemente humanitários, nem sempre viáveis, por outro. Como dizia minha avó, de boas intenções o inferno está cheio. E é exatamente aquilo que está por trás dessas boas intenções que deverá ser exposto aos nossos olhos. Lembrando sempre que isso tudo que estamos falando não significa algo que vá ocorrer imediatamente, já que as influências de um eclipse demoram cerca de 6 meses para que as percebamos melhor. Deste modo, a estabilidade e programação virginiana estará sendo desafiada ao ser empurrada para algum tipo de dissolução, a nos tirar das nossas rotinas previsíveis. Lembrando que o eixo Virgem-Peixes também nos fala de medicina e doenças. Mas eu sinceramente não apostaria numa nova pandemia como muitos estão fazendo. Por outro lado, Peixes é estreitamente ligado ao cristianismo, que acabou inclusive adotando o seu símbolo, estruturando muitos dos nossos valores da sociedade ocidental que precisam ser revisados para que Aquários possa resplandecer. Aí então, muitos podem até associar Saturno em Peixes ao poder papal e à sua debilidade atual. Percebam que são muitas as variáveis e possibilidades onde tudo pode ser e tudo pode não ser. Mas a certeza mesmo a gente só tem na hora que as coisas acontecem. E como digo, de modo inesperado, já que a divindade, a ação divina sempre vai ocorrer de modo inesperado. Aí acaba sendo sempre uma surpresa. Nossa, eu estava imaginando isso e aconteceu aquilo. Jamais imaginaria tal coisa. E assim vamos crescendo, e assim vamos aprendendo, e às vezes a gente vai até acertando. Quando observamos uma carta astral, primeiramente damos uma olhada nos seus aspectos gerais. E quando observamos o mapa deste eclipse, visto aqui do Brasil, nos salta aos olhos um acúmulo muito grande de planetas, que chamamos estélio, a acontecer numa única casa, que no final das contas acaba sendo a mais importante exatamente por esse motivo, porque é ela que visivelmente detém o maior poder sobre todo o mapa. Então percebemos que este aglomerado vai acontecer justamente na casa 2, que é a casa dos valores que nos dão segurança material, em conjunção com o nó do Lunar Norte, que acontece em Peixes, onde teremos também a presença do Sol, Saturno e Netuno, tornando esse signo bastante fortalecido, mas ainda pelo fato de seu regente, que é Netuno, estar ali domiciliado. Por isso, as questões piscianas, bem como sua tônica, estarão muito em destaque, e assim esses valores a serem questionados passam a ser os nossos valores interiores também. Podemos dizer então que a casa 8 significa os valores externos do mundo, que inconscientemente nos aprisionam, ao passo que a casa 2 representaria a nossa comunhão pessoal de valores interiores a nos libertar. Os nodos lunares, conforme já falamos em outros vídeos, vão nos apontar as questões a serem trabalhadas, nossos desafios e conflitos a serem superados, onde no nodo sul estarão as nossas tendências a serem revisadas através da ação dos valores do nodo norte, como se esse fosse a outra face da moeda que nos recusamos a ver. No caso do Brasil,
Curiosamente, quando fazemos a sinastria ou leitura comparada entre esse evento e o mapa do nosso país, percebemos que este será muito afetado por esse eclipse, já que os graus dos ascendentes de ambos estão muito próximos no signo de Aquário, com uma diferença de apenas 3 minutos, o que pode caracterizar praticamente uma conjunção. E lembrando que o nosso país é do signo de Virgem, ou seja, nesse caso, os desafios apontados por este evento trarão grandes questionamentos e desafios, especialmente para nós aqui também. A casa 8, onde está passando o nó do lunar sul, é a mais instintiva de todas. É aquela que nos vai falar a respeito dos medos e da manipulação, para que as coisas obscuras não sejam descobertas. Vai nos falar de medo, de perda, culpa e castigo. Ao passo que a lua, que também está nessa casa, quando passa por aí, fica muito psíquica, manipuladora, vingativa e meticulosa. É uma lua fria, que não demonstra o mínimo esboço de sentimento ou compaixão pelo próximo. E como a lua é regente de Câncer, onde temos o planeta Marte, então existe a possibilidade de que muitos ressentimentos antigos ou sentimentos de vingança venham a motivar as ações daqueles que possivelmente se sintam ameaçados, acuados, ou se sintam temerosos de que muitos dos seus planos obscuros venham à tona. E como Virgem também fala de ordem, leis e regras, é possível que haja muita manipulação nesse sentido para se alcançar aquilo que se deseja. Mas ao que parece, tudo será em vão, porque Júpiter em Gêmeos tem a língua solta e pode falar demais e cometer sincericídios. Então, as questões ligadas à comunicação de massa devem ficar bastante exacerbadas e agitadas. Vale aqui o conselho, então? Em boca fechada, não entra mosca. O eixo Virgem-Peixes vai nos trazer o desafio e o aprendizado de que não estamos no controle das situações, nos sugerindo que quanto mais tentarmos manipular algo para que não sejamos descobertos e expostos, contrariamente, situações surgirão onde seremos obrigados a nos confrontar com as nossas falhas, fraquezas e fragilidades. E para isso, alguma situação deve sair de controle e, consequentemente, muitas sombras virão à luz e serão expostas. Talvez nos desiludamos ao perceber o quanto acabamos sendo manipulados e usados em nossa boa-fé a respeito de algo, e muito daquilo que parecia ser tão valioso, de repente descobrimos que não é mais. O nó do norte na casa 2 nos aponta a necessidade da construção de novos valores mais positivos para direcionar as nossas vidas. E por estar este em Peixes, então tais valores precisam ser mais empáticos e humanitários, em sincronicidade com o Deus interior de cada um. É tempo, então, de deixar para trás as regras, ideologias e conceitos que nos dividem e olharmos para o todo que nos une e irmanam verdadeiramente. No caso do Brasil, esse stellium do eclipse vai coincidir com o Plutão retrógrado que temos no mapa da independência da nossa nação, que é considerado como nosso mapa de nascimento, o que nos obriga a uma revisão profunda de valores, principalmente no tocante ao mau uso do dinheiro para fins de manutenção do poder de poucos, em detrimento das necessidades de muitos. O ascendente de uma carta astrológica é aquele que vai ditar a tônica do mapa, já que representa o pontapé inicial do movimento que este desencadeará. E quando observamos o ascendente que aparece na carta deste eclipse, e notamos que este se encontra em Aquário, que é o signo que vai reger as instituições voltadas ao bem coletivo, aos ideais humanitários, como também as ONGs, por exemplo, bem como os colégios iniciáticos e fraternidades ditas espirituais, entre outros, perceberemos que todos esses tipos de agrupamentos supostamente voltados ao bem coletivo tendem a passar por um crivo muito exigente e a serem desmantelados no caso das suas verdadeiras intenções serem escusas. Por isso, disse anteriormente, que talvez possamos nos sentir decepcionados em sermos usados pela nossa boa-fé a respeito de algum ideal supostamente elevado. Mas, como dissemos no início, como tudo está muito parecido, não me surpreenderia que essa questão se expandisse a outros setores, já que Aquário nos fala de uma certa maneira da humanidade como um todo,
E como Urano, que é seu regente, está na 4ª casa do mapa do nosso eclipse, então este se refere à família humana de modo coletivo. Ao passo que Plutão em Aquário na casa 12 nos vai falar talvez de um grande desafio onde haja medo de não conseguirmos mudar. E se a casa 12 é aquela dos inimigos ocultos, então Plutão por ali nos levará a profundas constatações nem sempre tão agradáveis. Lembrando que essa casa 12 do eclipse também se refere à casa 12 do nosso Brasil, que será obrigado a se confrontar com as suas sombras para que possa verdadeiramente ser ele mesmo e finalmente adentrar no novo ciclo. Aquário também rege as comunicações tecnológicas que tendem a ficar bastante exaltadas, e Júpiter está no signo de Gêmeos, que rege a comunicação das massas, tenso com Saturno em Peixes. Ou seja, é melhor ouvir mais e falar menos. Por outro lado, Júpiter nos traz novos conhecimentos e informações para que construamos novos valores, representados por Mercúrio e Vênus em aspecto positivo com esse gigante gasoso no signo de Áries. Embora Vênus esteja retrógrado e, portanto, duvidando até mesmo dos próprios valores. Falar a respeito de um evento desse tipo é sempre um grande exercício de abstração e, como sempre deve ser em todos os tipos possíveis de oráculos, é necessário que estejamos muito isentos de nós mesmos, no momento das interpretações, para que não nos deixemos levar pelas nossas questões pessoais de simpatia ou antipatia emocionais. Por isso, gosto de mostrar para vocês os pontos principais e suas possíveis implicações, para que fique para cada um a possibilidade do aprendizado a partir das suas próprias observações. E assim termos a oportunidade de crescermos todos juntos, que é a finalidade desse canal. Um fato ou conhecimento somente será uma verdade quando vivenciado e experimentado na prática. Mesmo assim, precisamos compreender que não existem verdades absolutas, porque verdades absolutas são massacrantes e obstaculizantes do nosso crescimento. Ou seja, nunca devemos procurar uma única verdade, mas sim algo que nos abra para múltiplas, possíveis e até mesmo ainda impossíveis verdades. A respeito do eixo Virgem-Peixes, imagine um médico profundo, estudioso e conhecedor do corpo humano em todos os seus aspectos, com suas doenças, possibilidades de curas, mas que porém se recusa a cuidar de alguém. Por mais especializado que esse médico seja, será ele verdadeiramente um médico? Do que vale a gente ter um conhecimento fantástico e não praticá-lo? Conhecimento sem compaixão de nada serve. Quando a gente busca um conhecimento espiritual, eu acredito que seja para colocar em prática, primeiramente com a gente mesmo, e em seguida as nossas transformações interiores, por consequência, acabarão desencadeando mudanças à nossa volta, já que tudo está interligado. Ou seja, precisamos ser a revolução que queremos para que esta mudança passe a agir no mundo. Então, se nos recusamos a aceitar essa mudança, primeiramente dentro de nós, algo ocorrerá do lado de fora para nos sacudir e nos obrigar a esse trabalho. E para isso, todas as nossas certezas precisam ser abaladas, porque somente quando estamos abalados é que reforçamos ou construímos novas bases, baseadas agora nos nossos próprios valores interiores, e colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos, e assim descobrimos se verdadeiramente aprendemos alguma coisa. Deste modo, de um lado está a Virgem, com sua verdade previsível a nos apegar, e do outro está Peixes, com a sua entrega a nos dissolver. E a ação conjunta de ambos é o grande aprendizado que nos aguarda neste momento. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.